Nós estamos aí mais uma semana sobre reflexões masculinas, sobre a masculinidade no caos. Eu quero compartilhar com você agora, falei muitas de guardar e agora de cultivar. Algumas virtudes que você precisa tratar na sua família, inclusive nos seus filhos. E eu vou falar um pouco disso nas próximas semanas. Para isso, eu quero usar um exemplo meu particular. Minha esposa sempre ensinou muito meus filhos a não andar descalço. E eu sempre falei, não anda descalço, não anda descalço. Mas eu tenho um problema sério. Eu ando descalço para tudo. É uma briga eterna aqui, eu vou na rua e tal, não sei o quê. E minha mulher sempre fica brava. E qual que é o problema? Meus filhos andam descalços. Por mais que eu fale, põe chinelo. O Samuel tem 16 anos e toda vez que eu vejo ele falo, põe chinelo. A cara dele é, você está descalço. E é um erro. Eu ensinei com a boca uma coisa, mas com a vida outra. Mesmo às vezes sem perceber. Isso aqui é algo pequeno, o dano é pequeno, mas em coisas maiores, o dano será maior. Lembre-se sempre que o nosso Senhor, quando Ele ensinou a humildade, Ele lavou os pés. Quando Ele ensinou, tudo que Ele ensinou, Ele fez. Então, nós não podemos viver uma separação entre o ensinar e o viver. Nós temos que aprender a fazer aquilo que ensinamos. Devemos ensinar, não é só o exemplo, como alguns falam. Não precisa fazer nada, só o exemplo já resolve. Não resolve. Precisa falar e precisa fazer. Esse é um fato. Eu quero levar isso para poucas áreas da sua vida. Esse vídeo provavelmente será mais curto. Primeiro delas, a sua vida com Deus. Não adianta você falar que Deus é importante, que Jesus Cristo é nosso Salvador. Você lembrar isso no domingo, hoje em dia, alguns nem domingo, no Natal ou o que seja. Mas, de fato, não ser importante. Não ser uma conversa de mesa, você nunca ser visto orando, lendo a Bíblia, faltando demais aos cultos. Qualquer coisa é sinal para que não precise ir no culto. Você fala de um jeito, mas age de outro. E aquilo que você está agindo está indo contra o que você fala. Eles vão aprender muito mais com a sua atitude de não valorizar. Isso na vida espiritual. E isso entra na vida de igreja. Por exemplo, ir ao culto. Se você fala que vai na igreja porque os filhos precisam, vai ser inculcado neles que igreja é coisa de criança. Muitos pais fazem isso. Não, eu estou vindo aqui porque não dá para criar os filhos, foge. Mas quando eles vão entender que você também precisa, que sua esposa também precisa. Se você tivesse a visão correta do cristianismo, você não ia achar que era só porque as crianças precisam ser criadas num bom ambiente. Isso é um dos fatores, mas não é o principal. O principal é que nós precisamos, nossa alma precisa da igreja, da vida de oração. Então não adianta falarmos uma coisa e agirmos ao contrário daquilo que falamos. Se Jesus Cristo, se a sua palavra não são coisas do dia a dia para nós, genuína, você pode falar o que você quiser, mas na prática, as pessoas de fora podem ver em você algo, mas sua família vai saber que aquilo não é real. Por mais que eles não verbalizem isso, que eles não vão dizer, o pai está mentindo, mas é que você, sem perceber, você nega com a sua vida aquilo que você diz com a boca. Essa é uma verdade. Lembre-se sempre, como você age, você também está ensinando. Então, como você vê as escrituras, como você vê a igreja, como você vê a vida com Deus, tudo isso você está ensinando. Se você não se enturma com a igreja, se você só reclama da igreja, se chega na igreja atrasado e sai correndo no final porque não quer ficar ali, se tem algum compromisso, ok, mas porque não gosta, não, só quero ouvir uns louvores e ir embora para casa, você está ensinando, sempre você está ensinando. A segunda coisa é trabalho e responsabilidade. Então, se você fala que trabalho é importante, mas só reclama do trabalho, só fala mal, só fala que é ruim, que é péssimo, que é muito ruim trabalhar, que melhor não fosse. Você acha que nós temos uma geração de jovens de 18 a 25 anos que não querem trabalhar? Não querem. Eles querem terminar a faculdade e só se eles tiverem um emprego de ganhar tanto que eles vão trabalhar. Por que eles pensam assim? Porque, de alguma maneira, eles foram ensinados por alguém, às vezes pelos pais, às vezes por outras pessoas por perto, que o quê? O trabalho só é importante se for no cargo tal, e se for, às vezes não é cargo, mas se for ganhando tanto. Sem isso não tem valorização, porque o trabalho é uma desgraça. Então, enquanto eles não tiverem isso, eles se sentem menos do que os outros, se eles ganharem menos, e não vão fazer. Não vão simplesmente. Então, homens de 22, 23 anos que dizem que não vão trabalhar enquanto não terminar a faculdade, porque só querem trabalhar no ramo que eles estão estudando. Para nós, a nossa geração, isso parece absurdo, mas está acontecendo. Por quê? Porque eles foram ensinados que o trabalho não é importante, que o trabalho é desvalorizado. E às vezes ensinado pelos pais, às vezes porque o pai às vezes não valoriza o emprego do filho, porque é simples. Não valoriza o emprego do sobrinho, do parente, zomba do parente que tem um emprego simples. Quantas pessoas zombam de alguém que estudou, agora está trabalhando de Uber? E qual é o problema? O trabalho não é digno. Quantas pessoas olham aquele que vem retirar lixo
indignidade. E é absurdo que às vezes demonstram mais dignidade com o mendigo do que com aquele que trabalha com uma coisa mais simples. Qual que é o problema? O trabalho é digno, o trabalhador é digno. Ele está fazendo ali o seu melhor e devia ser respeitado, não importando. Assim você vai criando um ambiente de que trabalhar é importante. Inclusive, quando seu filho trabalhar, você tem que deixar claro que é importante perguntar como foi o trabalho, se está cansado, às vezes respeitar o sono dele também, porque ele às vezes precisa dormir mais cedo. Tudo isso você vai mostrando a importância do trabalho. Então, às vezes nós falamos, olha, esse mundo só valoriza dinheiro. Mas falamos isso com a boca, mas deixamos claro que acreditamos assim. Como? Ah, não, fulano tá bem porque ele tem um carrão e ganha muito dinheiro. Então, na mente dos seus filhos vai ficando o quê? Eu fui criado mais ou menos assim. O que é bom? Quem ganha muito dinheiro. Quem ganha muito dinheiro deve ser valorizado. Quem ganha pouco, se ele comprou uma casona, um carrão, ele está bem, não importa como está a vida. Está no 19º casamento, desrespeita todo mundo odeia ele, mas ele tem um carrão, ele tem um bom emprego, ele tem uma casona. Então ele está bem. Então, é vergonhoso. Então, e é engraçado, porque muitas pessoas que... Eu tenho colegas de esquerda que vivem sempre falando contra o capitalismo, mas quando eles vão falar que alguém está bem, eles são capitalistas. Porque quem está bem? Quem está ganhando muito dinheiro. Quem comprou a moto, o carro, a casa ou alguma outra coisa, ou fez alguma viagem maravilhosa, muito cara para algum lugar, ele também. Então eles falam com a boca contra o capitalismo, mas a mentalidade deles de reconhecimento do próximo é capitalista. Que é errado, tá bom? Eu não estou falando que tá certo. Mas a nossa sociedade, ela foi, eu e você fomos programados para vermos o mundo assim. Se nós não filtrarmos isso e não alterarmos isso para os nossos filhos, eles vão ler o mundo dessa forma. Dessa forma. Agora mais ainda, né? É quantos seguidores vai ter na internet, quantas curtidas besteira que você falou e tantas outras coisas. Então, você precisa mudar isso. E aí você leva a questão do trabalho para a responsabilidade. Você precisa dar responsabilidade para os seus filhos, mas deve reconhecer quando eles fazem algo bem. Inclusive, deve reconhecer quando eles fazem algo melhor que você. Que vai ser fácil eles fazerem algo melhor que você. A nova geração, coisas que se internet, mexer em alguma coisa, eles dominam com facilidade, mas eles não é só isso. Outras tantas coisas eles fazem bem também. E você precisa reconhecer. Olhar para isso e dizer, você faz isso muito bem. Inclusive, mano, 4 inclusive. E, inclusive, melhor que você. Nós precisamos reconhecer. Terceira questão que seus filhos precisam aprender com você pelo viver é o casamento. Não adianta dizer que casamento é bom, não adianta falar com eles de casamento se você vive reclamando, brigando aos berros em casa. Eles vão olhar para aquilo, por mais que sua boca diga algo na internet, ai, meu casamento é maravilhoso, poste fotinho, mas seus filhos sabem que às vezes não tá bem e não tá bem há muito tempo. E eles não vão projetar uma vida de casado. Por que muitos jovens não querem casar? Por quê, você acha? Porque eles falam, para ter essa vida aí, prefiro ficar sozinho. E do prisma deles, eles não estão errados. Então não adianta você falar de casamento se não houver realmente uma alegria no casamento. Se perdoar e continuar e tudo mais. Porque a sua filha vai querer casar se ela acha que o homem não valoriza a mulher. Por que o feminismo faz sucesso muitas vezes? Porque a menina viu um pouco daquilo que o professor, que alguém está falando, de um homem ruim dentro de casa. Então ela interpreta que todas as pessoas são daquele jeito. Tome muito cuidado com isso. Isso também serve para o rapaz, o inverso. Questão red pill, maluca, doida, varrida aí. Tá forte, por quê? Porque rapazes viram mães extremamente dominadoras, complicadas, malucas, biruleibe, o que mais? Tantã. E tudo mais que você pensar. Mulher barraqueira, que o cara não sabe. Então, o filho aprende muito mais em algumas coisas vendo do que ouvindo. Até porque chega uma idade que eles ouvem pouco. Por fim, finanças, né, e consumo. Não adianta você falar que é importante guardar dinheiro e se você gasta mais. E também, você toma muito cuidado para falar que nem tudo é dinheiro, se você é extremamente mão de vaca com coisa que não dá para ser mão de vaca. Entendeu? Então, eu já vi... Jovens já me contaram assim. Eu, quando criança, pastor, precisava de um caderno. Muitos jovens já me contaram histórias assim. Ou um tênis. E minha mãe falava, vai pedir pro seu pai. E eu ia no meu pai e ele falava assim, por que eu devo? O que você fez para eu ter que gastar dinheiro com você? Você imagina ficar falando isso pra um moleque de 7, 8 anos? Hã? Por que eu tenho que tirar um caderno? Aí compro o caderno. Sabe quanto isso me custou?
que um pai desse vai fazer? Quando o moleque de 18 anos vai entregar uma conta, teve um pai, acho que na Alemanha, eu vi isso na internet, que quando o filho fez 18 anos, ele falou que o filho tinha uma dívida com ele de 93 mil euros. Porque ele gastou tudo isso. E adivinha o que o moleque fez? Trabalhou e pagou e disse que nunca mais queria ver o pai. É uma besta quadrada esse pai também, né? Mas jamais. É alegria ter e poder abençoar eles. Nós temos que pensar assim, nós temos que olhar para os nossos filhos, graças a Deus. Ok, é errado quando nós rasgamos dinheiro e damos demais sem que eles valorizem. Mas eu não posso reclamar disso. Meus filhos desde pequeno, muito porque a mãe ensinou, eles valorizam aquelas coisas que eles ganham e isso é minha alegria. Agora, ficarem cobrando. Então, não adianta você falar que o dinheiro não pode, é melhor ser do que ter. Se na realidade, no final, para você, o que importa é ter. E o que importa é o que você tem e você vai humilhar todo mundo. Entende? Ah, só eu que faço as coisas nessa casa. A sua mulher faz um monte de coisa e não fica falando isso. Então, porque às vezes você ganha mais, você fica humilhando os outros. Humilhando os filhos. Horrível. Não faça assim. Mas também, né? Às vezes precisa controlar gastos, precisa mostrar que tem fases que são mais difíceis na família e precisa ser controlado. Nesse país, sempre, de ano em ano, tem épocas difíceis. Né? Eu termino na realidade, falando de um versículo. Deuteronômio 6, do 5 ao 7, diz assim: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todas as suas forças. Essas palavras que hoje te ordeno, que eram os mandamentos, você vai inculcar nos seus filhos, falar delas na tua casa, sentado à mesa, no caminho, ao deitar e ao se levantar. O que ele está ensinando? Nós vamos inculcar, nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar ao Senhor. Nós vamos dar um conjunto de regras, simplesmente. Os israelitas em algum momento fizeram isso, os judeus, mas fizeram erradamente. O Senhor disse para ele ensinar os filhos a amarem o Senhor, para depois amarem suas leis. Nós também temos que fazer isso. Nós temos que ensinar as coisas de Deus, ao sentar, ao levantar e tudo mais, e ensinar as outras virtudes da vida, dia após dia. E não simplesmente falar uma coisa e agir de outra forma, mas tem que ser parte do nosso cotidiano. Ok? Deus abençoe, fica com Deus e